bênção de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor Jesus. Eu me alegro muito quando eu estou num canto trazendo a palavra de Deus. Eu vejo um agir de Deus na vida das pessoas desta localidade. Às vezes eu chego numa localidade, um peso tão grande, um peso diabólico. Mas aqui eu sinto uma alegria. Eu sinto que eu vejo que as pessoas aceitam a palavra de Deus em vossos corações. Eu vejo o agir de Deus na vida de cada um nesta localidade. Em outros lugares, um peso enorme das trevas. Mas aqui eu estou sentindo algo diferente, algo de bênção de Deus que nesta localidade. Me alegro muito por esta razão. É sinal que Deus está agindo na vida de cada um. Não importa quem é a pessoa, mas quando sentimos esse sentimento bom, é sinal que Deus está trabalhando. É só descansar. Você que está na sua casa, você que está ouvindo esta ciclofonia, você é um privilégio de estar tendo essa mudança na sua casa. Aleluia! Aqui no livro de Epístola, nas cartas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, versículo 11 e o 12. Versículo 11 diz assim, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vós pregai o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A Bíblia nos fala. Hoje vou trazer uma palavra bem calma para você entender o que realmente a palavra de Deus nos mostra. Aonde que o povo vivia na rebeldia, na desobediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus falou de várias maneiras, em todos os tempos, através dos seus profetas. E a palavra de Deus nos diz que Deus fez muitas promessas para que a humanidade viesse se aproximar dele. E a palavra de Deus nos fala, cada vez que Deus fazia a sua promessa, e a Bíblia nos relata, nos revela que a humanidade se apartava de Deus.
E Deus sempre dando oportunidade, dando a chance para que a humanidade venha se aproximar dele. Cada vez que Deus fazia uma promessa, fazia uma nova aliança, a tendência, a humanidade se afastava e não se aproximava de Deus. E Deus, usando seus profetas para dizer que a humanidade devia se arrepender dos seus erros, dos seus delitos, dos seus pecados. Cada vez que Deus fazia a nova aliança, uma nova promessa das pessoas se aproximar de Deus, a humanidade se afastava de Deus. E a palavra de Deus diz que os anjos de Deus desejou de anunciar o Evangelho. E a palavra de Deus diz que as mensagens que Deus dava para os profetas, para que os profetas fossem a voz de Deus, assim como eu estou aqui, sendo a voz de Deus. E a Bíblia nos relata, nos revela, que as mensagens que os profetas diziam era para que a humanidade viesse se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados. Voltando aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muito tem por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. E a Bíblia nos fala que Deus não tem o prazer do ímpio, não tem o prazer da morte da humanidade, mas que todos venham ao conhecimento do perdão, se confessar os seus pecados. E a Bíblia nos fala que os anjos de Deus, eles desejou de anunciar o Evangelho da salvação. E a palavra de Deus diz que Deus, uma nação pagã, Sinaqueribe, a Bíblia nos revela que o rei de Sinaqueribe enviou os seus exércitos para pegar o povo de Israel em uma cilada. E a Bíblia nos fala que os exércitos de Israel, a nação eleita, a nação adquirida, a nação de Deus, Deus enviou seu anjo à madrugada, enquanto que o exército de Israel estava se descansando no seu arraial. E Sinaqueribe queria pegar o povo de Israel em cilada. Mas a Bíblia nos relata, nos revela que Deus enviou seu anjo às madrugadas e com uma espadada, matou todos o exército de Sinaqueribe. Meu Deus. Agora imagina, se Deus permitisse que os anjos de Deus viessem anunciar o Evangelho da salvação, como ficaria a humanidade diante do anjo de Deus? E a Bíblia nos relata também que o anjo de Deus estava com o pé
de um lado da cidade de Jerusalém e do outro lado da cidade de Jerusalém. Um pé do outro lado e outro pé do outro lado de Jerusalém. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela. Deus falou, brandou com o anjo para que viesse poupar o povo da cidade de Jerusalém. E a Bíblia nos fala que Jerusalém, significado de Jerusalém, é uma cidade de adoração ao nosso Deus. E é até por isso que Jesus preparou a nova Jerusalém para o seu povo. A nova Jerusalém que está reservado para a sua igreja, o povo que fugiu da realidade. E a palavra de Deus nos diz que quando o anjo de Deus desembainhou a harpa, aliás, a sua espada, para descer sobre Jerusalém, Deus brandou. Deus diz para o anjo: poupa o povo de Jerusalém. No sentido, Deus falou, poupa Jerusalém. Quer dizer, poupa o povo de Jerusalém. Voltando de novo, se Deus permitisse que os anjos de Deus viessem anunciar o evangelho da salvação, e o povo recusasse, assim como está recusando no dia de hoje, eu trago a genuína palavra de Deus e o povo recusa. Assim como lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? O braço do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é piedoso. Como Deus é misericordioso. Deus permitiu que o homem mesmo anunciasse o evangelho. Assim como que eu estou aqui. Muitos louvados seja o nome do Senhor Jesus, que Deus permitiu que o próprio homem anunciasse a sua palavra ao homem. Se Deus permitisse que os anjos do Senhor viessem anunciar, que os anjos desejou de anunciar o evangelho, se Deus permitisse, o que seria da humanidade? Porque a humanidade ia recusar. E a espada de Deus, a espada do anjo de Deus, ia destruir a humanidade. E voltando à palavra de Deus, a espada significa a sua palavra. Aonde que é a espada de dois gumes, que toca, que corta de uma banda para o outro, que faz divisão entre as medulas. Aceita Jesus. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não. Adquira sua salvação. Adquire enquanto há tempo, porque no dia da manhã não pertence a nós, pertence ao nosso Senhor Jesus. Eu posso estar pregando aqui agora, ou amanhã já não posso estar pregando, porque eu estarei morto, não saindo desta vida e para a vida eterna.
Eu não sei o que vai acontecer comigo no dia da manhã. Só Deus que sabe. Porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Senhor Jesus. Hoje é tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação. Porque Jesus Cristo está voltando e a humanidade está dispersa, desgarrado da presença de Deus. E é por essa razão que Deus enviou Jesus a este mundo para nos proporcionar, nos conceder a nossa salvação. É por essa razão que Jesus enviou seu mensageiro, o seu atalaia, o seu servo até você, que é eu, trazendo a sua palavra, a genuína palavra de Deus ao seu coração, para que você possa fugir da realidade desse mundo. Porque as coisas desse mundo não têm sentido. Porque as coisas desse mundo é passageiro. É assim como você está andando no deserto, no sol escaldante, do tanto de você andar, as suas vistas ficam embaralhadas. Aí você, na sua frente, você vê um lago de água cristalina, e você vai correndo para beber daquela água, da água cristalina. E quando você chega lá, você não vê mais nada daquela água que você tem visto. Se acabou, porque é ilusão, é miragem. As coisas desse mundo é ilusão. As coisas desse mundo é miragem para nossas vistas. Eu falei, torno a falar de novo. Eu faço apelo com a sua vida. Jesus te ama. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender e venham entregar sua vida ao Senhor Jesus. Lavar shurikantuit bagachade kovanai. Chui de manto de canto de couve de raça. Jesus, Ele quer te libertar da escravidão, libertar da maldição e libertar para as coisas deste mundo e levar você às mansões celestiais, a nova Jerusalém, que está reservado para com aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo, faz um compromisso com Ele, faz uma nova aliança. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o 33, que fala a respeito: se o homem confessar ao homem, eu me confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que negar o homem, eu me negarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que aceitar Jesus, o apelo que o homem está fazendo, você alcançará a sua salvação. E você negar, Jesus estará negando diante do Pai que está no céu. Você pode meditar na sua casa, se você realmente tem uma Bíblia na tua casa, Ele vai te dar o entendimento na sua palavra. O Espírito Santo de Deus vai te dar o entendimento, para que você não possa passar despercebido. Aleluia! Jesus é aquele que age no impossível na vida do ser humano, com aquele que entrega a sua vida de corpo e alma e espírito ao Senhor Jesus. E Ele vai agir na tua vida.
Você pode se descansar. Você pode deitar nos ombros do seu Jesus. Ele vai agir na tua vida. O único que pode agir nas nossas vidas se chama Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que fala a respeito: nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus, que não há segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne, vai pela tendência do pecado, está perdido, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito de Deus, é vida e paz, gozo, alegria e salvação em vossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquire salvação em vossas vidas, entregando sua vida, fazendo um compromisso com o Senhor Jesus. E Ele vai pelejar por você, Ele vai lutar por você, para que você possa alcançar a sua salvação.